Salve, rapaziada! Saudações vascaína a todos vocês ligados aqui no canal Eu Torço Pro Vasco. Meu nome é Marcos. Você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo que nós soltarmos aqui no nosso canal. Rapaziada, vamos falar um pouco hoje da nossa perspectiva durante essa semana aí, semana que se inicia hoje, nesse domingão, com, vamos dizer, até o momento, resultados positivos a nosso favor, porque o Vasco não saiu daquela zona que onde estava ali, próximo da zona de rebaixamento, não entrou na zona de rebaixamento. Então, vamos torcer para que o Vasco, no próximo jogo, diante do Fortaleza, tenha um resultado positivo e a gente possa sair, se afastar dessa zona maldita, né, rapaziada? Mas vamos falar um pouco hoje de Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira, Emerson Rodrigues. Vamos ver o que pode acontecer nesse Vasco durante a semana. Lembrando que tem o diretor executivo para ser anunciado, Marcelo Santana, né? Também o novo CEO e o CFO, que está bem adiantado, podendo fechar a qualquer momento, podendo ser anunciado, né? A gente tem aquele mantra, né, que na 777 tudo era demorado, para não ser um jogador, planejamento para a temporada, pré-temporada, era tudo complicado, mas nessa parte, parece que é a mesma coisa, não muda muito. O Pedrinho, a gestão dele, tem um pouco de demora nos anúncios, de fazer alguns posicionamentos. Demora bastante, mas vamos acreditar aí que vai resolver agora, né? Acho que a coisa mais rápida que ele fez foi ter mandado o Álvaro Pacheco embora. Mas, deixando esse papo de lado, vamos dar uma rodada aqui na questão da tabela do campeonato. Como ficou essa tabela do campeonato? E a gente falar um pouco sobre isso. Para vocês verem. Aí na tela, o Vasco continua em 16º colocado. Como vocês podem ver aí, 16º colocado. Os resultados de hoje favoreceram o Vasco. O Atlético Goianiense não ganhou do Atlético Mineiro, empatou, teve um empate. O Atlético Goianiense saiu na frente e o Atlético Mineiro empatou logo em seguida. Foi às 11 horas da manhã esse jogo, e é um jogo que o Vasco, o torcedor, né, torcia bastante para que esse jogo acontecesse pelo menos um empate ou uma derrota do Atlético Goianiense, e esse empate veio, ajudou bastante o nosso gigante da colina. E o nosso rival, né, o que gosta de ser, tem vontade muito grande de ser Vasco, né, disputou a Série C, mas está devendo a Série B, e parece que esse ano está bem próximo de acontecer, né, já que mais uma derrota, o jogo foi às 4 da tarde, para o outro tricolor gaúcho, o Grêmio, o Fluminense, que está na zona de rebaixamento com 6 pontos. Já são 10 jogos sem ganhar, galera. 10 jogos sem ganhar, e eu bato palma. Muito bom ver isso acontecendo com o Fluminense. Não sei você, mas eu estou muito feliz. E amanhã tem um Grêmio, o Corinthians. O Corinthians enfrenta o Palmeiras fora de casa, no Allianz Parque, como vocês podem ver aqui. Enfrenta o Palmeiras às 8 horas da noite. Outros jogos, para dar uma passada aqui na rodada. Criciúma e Internacional, 1-1. O Flamengo ganhou do Cruzeiro. Atlético Paranaense ganhou fora de casa do Vitória. Também bom que o Vitória não se distancia da gente. E o Fortaleza, nosso próximo adversário, ganhou do Juventude em casa. O São Paulo, né, começou a ressuscitar depois da paulada que tomou do gigantão da colina. Ganhou do Bahia, o poderoso Bahia, que muitas pessoas acham que é o poderoso. Para mim não é. Acho que o Bahia tem um bom meio de campo, com 4 jogadores de meio de campo com muita qualidade, mas se pegar um time com qualidade, com força, com bastante tática, ganha fácil desse time. O time não é grandes coisas, mas tem um meio de campo que é interessante. Cauli, Everton Ribeiro, Jean Patrick e o Caio Alexandre são excelentes jogadores, rapaziada. Então, perdeu para o São Paulo de 3-1 no Morumbi. E o Fluminense, né? Perdeu o Grêmio, que é maravilhoso esse resultado. Foi maravilhoso. Agora, falando do jogo de ontem, rapaziada, falando desse jogo de ontem do nosso clube amado Vasco da Gama, eu vejo um primeiro tempo muito fraco taticamente, tecnicamente, um jogo muito trucado, um jogo que
teve muitas faltas, cartões amarelos, poucas finalizações, mas no segundo tempo teve uma melhora. Nós tivemos o Estrela no primeiro tempo, que saiu por lesão, problema no joelho, tomara que não seja nada grave, vamos ficar sabendo amanhã, provavelmente, sobre a lesão do Estrela, mas é uma coisa que preocupou. O garoto estava bem, entrou bem contra o São Paulo, fez até gol. Contra o Bahia não foi tão bem, acho que faltou intensidade para ele no jogo contra o Bahia, mas diante do Botafogo ontem ele até iniciou bem, iniciou legal, mas não conseguiu desenvolver o seu futebol como deveria. E nessa situação acabou sendo substituído, porque machucado, entrou Dimitri Payet, que foi a situação da rodada. Porque o Payet saiu chutando tudo, chutou o banco de reserva, não quis papo com ninguém. É tanto que quando sai o gol de empate do Verratti, ele nem comemora, nem esboça a reação, mas dizem que depois pediu desculpa, estava tudo normal. E, na minha opinião, rapaziada, o jogador tem que estar insatisfeito mesmo. Se for substituído e sair normal, achar que está tudo legal, é melhor que nem esteja em campo, porque é complicado. Você, como um jogador do nosso clube, um clube gigante como é o Vasco, você aceitar de forma tranquila isso, não é legal. Não é legal mesmo. E nós temos que ver como o Payet vai estar. O Rafael Paiva falou que foi por questão de lesão. Foi por causa da lesão, por conta da lesão, claro, que tinha uma minutagem a ser seguida, e ele teve que tirar o Payet logo no início do segundo tempo. E uma coisa que ficou clara, rapaziada, acho que isso não tinha sido comunicado, e se foi, eu não sei como foi comunicado para o Payet, porque se ele tinha 45 minutos para jogar, e a intenção era botar no segundo tempo, porque essa foi a minha leitura, se for para botar o Payet no segundo tempo, o que teria que ter feito? Bom, botaria outro jogador no lugar do Payet e viria com o Payet no segundo tempo. Simples. Entrava com ele logo no início do segundo tempo e ele fazia o jogo, os 45 minutos. Eu acho que foi um erro que até o Payet também, quando entrou no lugar do Estrela, demorou muito a engajar, demorou muito a pegar ritmo, né? E quando ele pegou ritmo, teve até uma jogada dele, Adson e o Pitão pela esquerda, que foi uma jogada muito bonita, de uma triangulação, que acabou não dando em nada, mas o Vasco começou a melhorar no segundo tempo. No segundo tempo, nós tivemos um jogo um pouco mais de qualidade, tanto que os gols saem somente no segundo tempo. Mas agora é o seguinte, rapaziada, nós pegamos um time que está oscilando, o Botafogo começou uma arrancada, deu uma arrancada legal, e agora começou a oscilar. Ainda bem que começou a oscilar contra a gente, começou a oscilar contra o Vasco, porque se eles oscilam se ele não oscila agora e vem do jeito que estava, embalado, como eles estavam, tá ferrado a gente. A gente ia tomar uma paulada ontem, porque o Vasco, no primeiro tempo, deixou muito o Botafogo jogar ainda também. Eu acho que o Vasco teve uma passividade muito grande. Alguns jogadores que tinham um pouco mais de vontade, que faziam umas faltinhas, que acabou que o Ramon Abate-Abel ontem foi até generoso conosco, se nós formos falar de honestidade aqui no jogo, o Hugo Moura tinha que ter sido expulso. Porque aquela chegada no Tietê era falta, com certeza, para vermelho, direto. E o VAR não interveio. Ainda bem. Né? Ainda bem, porque acho que eles quiseram compensar. Já que contra o Bahia, o David, eles expulsaram porque não foi falta aquilo, não foi falta, e o Gilberto até quis valorizar. Compensação contra o Botafogo ontem, o juiz fez vista grossa, tanto o VAR também. Mas agora a gente tem que olhar contra o Fortaleza. O Fortaleza vem desfalcado contra o Iago Pikachu, não vem para o jogo. Ainda bem que não vai ter a lei do ex, né? Eu vou botar na tela para vocês aí. Está aí para vocês verem. Ó. Fortaleza não terá Iago Pikachu suspenso pelo terceiro cartão amarelo contra o Vasco. Uma boa, né, rapaziada? Iago Pikachu, que eu falar a verdade para vocês, eu sinto um pouco de falta de Iago Pikachu. O Iago Pikachu, acho que dos últimos
jogadores que passaram aí, eram um dos melhorzinhos, que renderam bastante ao Vasco. Fez muito gol. Ele, o Nenê também. Agora, felizmente, está do outro lado. Sucesso para ele. E agora vamos falar, rapaziada, uma situação que aconteceu também no jogo de ontem, no pós-jogo de ontem, foi do Verratti. Verratti não escondeu de forma alguma a questão do Felipe Coutinho. O Verratti falou que conversou com o Felipe Coutinho, né? E Felipe Coutinho está muito entusiasmado com a possibilidade de vir jogar no Vasco. O Verratti também falou sobre a questão do Dimitri Payet, né? Que é normal o jogador ficar insatisfeito, ele mesmo fica insatisfeito quando vê uma situação dessa, de ser substituído, não gosta mesmo. E nesse ponto eu concordo com o Verratti. Acho que o jogador que está com isso some. Não deveria estar no Vasco, em clube nenhum, porque você está prestando serviço ali, você tem que estar no máximo possível fazendo de tudo para jogar, para estar em campo. E isso não acontece. Mas vamos acreditar que agora, na próxima semana, nos treinos, esteja essa conversa para explicar melhor o jogador, o Payet, por que a situação de ele ser substituído, ele não ter gostado. Acho que tem que chamar a atenção dele também, porque o Vasco é maior do que qualquer jogador. O jogador não pode ficar com birrinha. Ele pode, sim, não gostar de ser substituído, mas tem situações que não pode acontecer. Não pode acontecer de forma alguma. E essa semana, como eu falei, de expectativa, né? Porque tem a possível anúncio de Felipe Coutinho, que depende da transferência, né? Da rescisão lá para ele ser anunciado aqui no Vasco, que até o momento não pôde. E a questão do Rafael Paiva. O que vai acontecer? Rafael Paiva vai ser efetivado? Não vai? Tem que trazer outro técnico? E eu queria também a sua opinião. Você acha que o Rafael Paiva pode ficar como o técnico do Vasco até o final do ano, ou você prefere que traga um outro técnico? Na minha visão, rapaziada, se ele continuar fazendo tendo essas melhoras, que a gente não vê o Vasco piorar, a gente vê o Vasco evoluir. Nós fomos olhar o Vasco dos últimos 5 jogos, o jogo dele contra São Paulo, contra o Bahia e contra o Botafogo, foi bons jogos. Foi bons jogos. Se não fosse aquela expulsão contra o Bahia, do David, o Vasco poderia sair de lá do estádio do Bahia, na Fonte Nova, com um empate. Ou até mesmo uma vitória, por que não? Porque o Vasco teve chance de também fazer o gol de virada. Então, rapaziada, eu acho que o Vasco tem que pensar bem, o Pedrinho, junto com o Felipe e o novo executivo que vai pensar bem o que vão fazer. Se vão trazer o Rafael Paiva para ser efetivado ou vão em busca de um outro treinador. E quem vai ser seu treinador? Nomes que estão aí no mercado. Cuca, o próprio que estava no Atlético Goianiense, agora até esqueci o nome dele. Jair Ventura, Mano Menezes chegou a ser cogitado, o próprio Ramon Dias. Eu, particularmente, o Mano Menezes não é um treinador que me agrada, de jeito nenhum. O Jair Ventura é um técnico muito pragmático, é muito defensivo, um técnico que briga, monta aquele time muito bem postado lá atrás, aí faz um gol ou dois, um gol no máximo para segurar o resultado e pronto. Acho que o Vasco não precisa disso. O Vasco tem que pensar lá na frente, pensar em uma Sul-Americana, uma pré-Libertadores. É isso que o Vasco tem que pensar. Já que vai ter uma janela agora aí, o Vasco tem que pensar nisso. É nisso que o Vasco tem que pensar. Não pode pensar em não brigar para não cair. Isso tem que parar de cara. Né? Tanto que o Pedrinho, né, até fonte do Atenção Vascaína, do Flávio Dias, falou que uma das coisas que mais irritou o Pedrinho na questão do contrato do Álvaro Pacheco foi porque, se ele mantesse o Vasco na primeira divisão, ele renovaria o seu contrato automaticamente. Então, você tem uma perspectiva de vir para um clube somente para brigar para não cair. E isso não pode acontecer no Vasco. Tem que ser brigar para almejar coisas grandes. Uma pré-Libertadores do tamanho do clube, desse clube aqui que nós amamos tanto, rapaziada. Não sei se você concorda comigo, o Vasco tem que brigar na parte de cima da tabela. Na parte de cima, o Vasco não pode brigar de forma alguma na parte de baixo, mas chega com isso. Tem que parar com essas coisas. Essa desgraçada dessa empresa 777
vendeu ilusões para a gente. Tanto ela como o Salgado, o Osório, venderam ilusões para o torcedor do Vasco. Então, nós temos que parar e pensar qual é o melhor para o Vasco. Paiva, Cuca, se aceitar um projeto. Acho que o Cuca, para mim, seria o melhor desses nomes que estão rodando aí. Se não trouxer, melhor ficar com o Paiva mesmo. Já conhece o elenco, tem um pouco de intimidade com o pessoal ali, pode ajudar bastante. Então, a gente vê que os jogadores estão se entregando pelo treinador também. Então, vamos ver o que acontece nessa semana. Hoje o Souza deixou logo cedo, eu assisti logo cedo na rede social dele, que ele falou que está chegando um dos maiores desafios da sua carreira aqui no Brasil. E vai ser no Brasil, né? Que nós sabemos que é o Vasco. Agora, por que o maior desafio? Eu fiquei na pergunta. Por quê? Porque ele vai lutar para não cair, será? Ou a carga vai ser muito grande em cima dele? Porque tem que ver. Porque se vir com o pensamento de brigar para não cair, ou se for pensando que o Vasco está muito mal, que não tem chance de brigar por nada lá em cima, então melhor nem vir. Mesma coisa Alex Teixeira. Entendeu? Então vamos ver qual é o pensamento dele. Tomara que o pensamento dele seja assim, de ser o maior desafio da carreira dele, de pegar e conseguir sim botar o Vasco lá em cima, eles brigar pela Libertadores, lutar numa Libertadores, brigar por título brasileiro ano que vem. Que o Vasco tem possibilidade de fazer isso, mas tem que ter uma gestão no minimamente profissional. É isso que o Vasco precisa. Né, rapaziada? Então vamos analisar o que vai acontecer nos próximos dias. Tem o Alex Teixeira, tem o Souza, Emerson Rodrigues. Eu estava vendo uma live ontem do Matheus Gilbert, no canal Sou Vascaíno, se eu não me engano. Eu perdi agora porque eu estava vendo, acabou que eu não sou inscrito, apareceu para mim, eu comecei a assistir. Ele estava falando que tem nomes que um pacotão de reforço pode ser anunciado e tem nomes que nem cogitados foram na mídia e pode aparecer no Vasco. E eu comecei a pensar, né? Nem cogitaram mais o nome do Davidson. Vascaíno, tem vontade de jogar no Vasco. Pode ser um bom reserva para o Verratti. Não estou falando que o Davidson vai chegar para o Vasco. Estou falando que é uma hipótese, que é nomes que não foram citados. Entendeu? O Fred, aquele que jogou no Manchester United, pode ser um nome. Então, tem vários nomes aí que a gente não tem visto ser falado aí na mídia, mas pode chegar no Vasco. Se Emerson Rodrigues é um ponta, muito agudo, com muita habilidade, ruim na finalização, não vi tanto boa a finalização nele, mas é um cara que sabe dar um passe, sabe ir para um contra um e ajudar bastante. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí, rapaziada. Então, hoje também foi anunciado o Douglas Luiz pela Juventus. Douglas Luiz foi anunciado pela Juventus e isso vai render uma graninha para o Vasco. E os números do Douglas Luiz no Aston Villa são 5 anos de contrato, né, que ele teve lá, 204 jogos, 22 gols, 24 assistências. É um número bastante expressivo. E o Aston Villa fez a despedida dele, né? Fez um agradecimento para ele. Chegou quando subimos da Championship para a Premier League. E agora vai deixando o Aston Villa na UEFA Champions League. Foi uma boa campanha, né, cara? O cara chegar num time quando sobe da segunda divisão da Premier League e consegue levar para uma Champions League, que é um título que ele já teve um título, né? O Aston Villa, e está em busca agora do segundo título da competição. E nós desejamos boa sorte para o nosso cria, que vai render uma graninha para o Vasco. Já foi anunciado, já está vestido com a camisa da Juventus, que ele tenha muito sucesso, cara. Acho que é um cara que vai brilhar muito na Juventus. Não sei a sua opinião, mas para mim é sensacional a carreira do Douglas Luiz, que tem feito grandes jogos, tem brilhado bastante, e vamos aguardar como vai ser a carreira dele, porque ele já prometeu que vai voltar para o Vasco, não para encerrar a carreira, mas para lutar por coisas grandes. Vamos acreditar nisso, né, rapaziada? Porque é o que nós queremos que aconteça. É o que nós queremos que aconteça mesmo. Você que está aqui até agora nesse vídeo, eu vou pedir a você, deixa o seu like, se inscreve no canal. Muito bom ter você até esse momento. Uma semana de muita expectativa para o Vasco.
Esperamos anúncio do Felipe Coutinho, anúncio do Souza, Alex Teixeira, Emerson Rodrigues, quem sabe o Davidson, que é uma suposição minha, não estou falando que tem negociação, rapaziada, mas por que não? Por que não o Davidson pintando no Vascão? Vamos acreditar que possa acontecer. Então, fique com Deus, até a próxima e fui!